Amados, boa noite. E eu falo boa noite com Jesus. Cada encontro nosso, meu profundo agradecimento, pois vejo que nossos abnegados irmãos perseveram ao encontro do amado Mestre Jesus, através da benfeitora Amélia Rodrigues e do inesquecível Divaldo Pereira Franco. Então, na realidade, constitui uma bênção a nossa reunião dominical sobre falar sobre o Mestre, não? E a gente logo de início fala que Jesus abençoe você, abençoe grandemente os seus familiares, o seu lar, seu porto seguro, abençoe grandemente o seu trabalho do ganha-pão e qualquer outra atividade que você exerça. E também a gente agradece as pessoas que nos cercam, tantas. Então, que Jesus abençoe a todos e vamos prosseguir em nossa jornada de melhora espiritual. E conosco já a maravilhosa Lenise Orno Martinelli, Marcos Serafim de Araraquara. Muito bem. Eu preciso dar um aviso. Sexta-feira eu fiz uma prosa muito importante sobre o que agrada a Deus, sobre sacrifícios. E também, no Evangelho, a necessidade do desapego material. E aí eu não sei o que acontece, eu não sei mexer muito nessa parte do computador. De repente eu vou ver depois, não tá. Então eu pretendo, terça-feira à noite, fazer essa prosa, porque eu quero entrar na outra sexta num assunto novo, tá bom? E a gente dá responsabilidade pra gente e tem que cumprir. Melissa, boa noite, querida. Nós estamos entrando no 8º livro, Dias Venturosos. Aí você vê como o Divaldo prestou atenção na capa do livro, que está vendo a caminhada de Jesus, entende? É muito significativo. E eu preciso lembrar que, para quem não está acostumado conosco, oi filha, boa noite, boa noite. Quem não está acostumado conosco, precisa saber um pouco da Amélia Rodrigues antes de eu entrar no prefácio. Veja bem, quando eu digo para vocês que a doutrina espírita, ela não é dogmática, ela não é faccionista. Ah, você vai na igreja católica, então não tá bom aqui. Ah, não é isso. Interessa o coração da pessoa, entende? E a Amélia Rodrigues, eu vou ler um pouquinho da vida dela. Ela era uma senhora que em 1861, há mais de um século, era uma magnífica cristã católica, apostólica romana. Então, vocês vão ver que não adianta, não tem, vai para a pátria espiritual e o que fez de bom vai trabalhar lá também, e é o que ela fez. Vamos ver Amélia Rodrigues. Augusta dos Santos Rodrigues nasceu
na cidade de Santo Amaro, na Bahia, terra do Divaldo, não? E também desencarnou na Bahia. Ela nasceu em 1861 e desencarnou em 1926. Muito bem. Olha o que ela era. Mestra admirável, poetisa, naquela época, dramaturga, escritora notável, não apenas nas colocações baianas, mas nas colocações ocidentais, conforme esclarece Pedro Calmon. E ela, espírito sensível e nobre, aí é que está. Aí é que está a necessidade de trabalhar a moralidade. A moralidade. Não tem outra fala. Espírito sensível e nobre. Amélia Rodrigues era católica, praticante, mas fervorosa quando encarnada. E desencarnada, acontece o quê? Foi convidada por Joana de Ângeles, que foi Joana de Cusa, etc. e tal, a benfeitora amada, foi convidada no mundo espiritual para ampliar o número dos servidores do Cristo nas hostes do Consolador, quer dizer, do Espiritismo, que é o Consolador prometido, em considerando os seus elevados dotes espirituais e realizações humanas enquanto esteve na jornada carnal. Quer dizer, ela não se casou, não constituiu família, mas ela, com toda a capacidade dela, ela fazia eventos da igreja para ajudar os pobres, e cesta básica, e não sei o quê, porque eu tenho 2 livros da biografia dela. Não dá tempo de ler, você sabe como é que funciona. Então, um pouco vocês já têm da Amélia Rodrigues, benfeitora espiritual. E aí, conversando com Joana de Ângeles, aproximou-se do médium Divaldo Franco e começou a ditar para ele os livros dessa série, que são 11 obras. E nós estamos hoje começando a 8ª, o prefácio dela. Para quem nunca ouviu falar da Amélia, um pouquinho hoje eu falei. Oi, Ada, boa noite, meu amor. Glaucia Wittilich, boa noite, querida, nossa família espiritual, beleza? Silvia Carline, amanhã nos encontramos. Lisete Antonelli, boa noite, boa noite. Então, nós vamos agora, com muito amor, para o prefácio de Dias Venturosos. Aí, é ela que faz o prefácio. Esse livro é de 1997, portanto, ele tem 29 anos. É de 10 de setembro de 97. E ela vai contar aqui o que precisamos saber, como já sabemos um pouco pelos outros livros, o que era a Judéia, o que era Jerusalém, por que tanto sofrimento, entende? Vamos lá? Vamos começar isso aqui? Então, prefácio do 8º livro. Dias Venturosos. Está em Lucas, no Novo Testamento. Disse-lhe o anjo. Ela está começando aqui esse livro. Gente, eu vou mostrar uma foto. O nascimento de Jesus. A simplicidade de tudo. Então, Lucas disse-lhe o anjo falou para Maria. Está em Lucas. Não temais, pois eu vos trago uma boa nova de grande alegria, pois que o será para todo o povo.
é que hoje vai nascer na cidade de Davi, que é Belém, o Salvador, que é o Cristo Senhor. A humanidade, o povo daquela época, esperou praticamente, vamos supor, 1000 anos esperando o Messias. Oi, Douglas, lindo, boa noite. Hoje vai dar certo a live, Douglas. Mas terça eu refaço. Boa noite, amor. Aí quero também cumprimentar o Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú. Muito bom. Os nossos irmãos daquela cidade estão conosco também, crescendo a nossa família. Então, veja bem, o anjo anunciando que ia chegar o Salvador. Aí você fica imaginando como que o coração daquele povo estava esperando 1000 anos, que está em Isaías, Miqueias, que iria nascer o Messias. A ideia pequena daquele povo era que seria uma criatura que iria trabalhar as colocações materiais, não as colocações espirituais. Então, está falando, esse é o começo, não? E agora, Amélia diz, iniciavam-se os dias venturosos após os grandes dissabores e longas amarguras carpidas ao longo dos séculos. Com a chegada dele em Belém, com tudo aquilo que a gente já vem vindo, aí eles começaram a ter um pouco de esperança. Então veja bem, à noite de sombras demoradas, séculos, sucedeu o amanhecer de bênçãos já não esperadas. A orgulhosa Israel experimentara o silêncio multissecular das profecias que eu falei antes, como se a divindade submetesse o povo escolhido aos testemunhos das provações demoradas. E que foi? Escravidão. 400 anos eles foram, o povo judeu, escravo do Egito. E quem Deus coloca para a missão de tirá-los de lá? Moisés. Com toda aquela trajetória de 40 anos, usando toda a sua mediunidade em tudo que você pode imaginar. Então, quem tem interesse, tem um filme chamado Os 10 Mandamentos. E aí você vê todas as colocações que Moisés realiza para libertar o seu povo. Mas foram 400 anos de escravidão, entende? E no deserto, 40 anos. E o pobre do Moisés só viu a terra prometida, mas não pisou na terra prometida, entende? Então, aqui está assim, o povo tinha visto a escravidão, que mais? Sofrimento no deserto, que eu estou te falando, 40 anos, submissão aos gentios, submissão a quem? Ao povo romano, porque eles dominavam, a águia romana dominava tudo. Oi, Rose, amada, boa noite. Mara Camargo, boa noite. A Glaucia está falando que o filme é belíssimo. Eu não sei onde a gente vê esse filme, viu, Glaucia, porque... olha, lembra da onda de gafanhotos, lembra transformar água em sangue, lembra quando os primogênitos morreram, tudo, entendeu? É importante conhecer
isso da nossa história, porque afinal, Moisés é a primeira revelação, os 10 mandamentos, não é? Vamos em frente. Então, o povo estava sofrido demais, escravidão, sofrimento no deserto, submissão aos romanos que lhe usurpavam a administração política, ameaçando a religião oficial que tentavam substituir pelos deuses pagãos impostos através da adoração da figura do imperador romano. Tudo isso a Amélia falou dos outros livros, mas ela recomeça agora para que a gente fique atrelado nesses conhecimentos. Quer dizer, um povo sofrido e sofrido até hoje. Nós comentamos, não sei que dia, e acho que foi sexta, que até hoje nós não temos 20% de judeus cristãos. É o islamismo, é o budismo. Não. Esperam o Messias até hoje, vão ficar esperando. Percebe? Então, era essa a colocação. Além do que, o Sinédrio era um local religioso e político, afinado com o imperador romano. Não faziam tudo o que eles queriam. Tanto é que a crucificação foi resultado de Anás e Caifás e juntamente com os romanos, não é? Mas Pilatos lavou a mão, não quer saber. Eu não quero saber, tá? Então a Amélia continua. Você veja quanta desgraça, entre aspas, passava o povo daquela época. Multiplicavam-se, diz a Amélia, então, a hediondez, o suborno das consciências. Hoje ele falava uma coisa para você, lhe dava as costas e te traía. Quantas coisas fizeram, não? Sem parar. E aí, veja bem, multiplicava-se então a hediondez, o suborno de consciências. Aí vale lembrar, desde sempre, as leis morais estão na nossa consciência. Está em O Livro dos Espíritos. Muito bem. E quando a pessoa ia comprar o outro, esquecia. Ficava com drama de consciência, mas se vendia e etc, etc, etc. Então está aqui. Aí, as intrigas palacianas e as traições de todo porte. Então, quando Jesus chegou, meu Deus, encontrou o planeta, vivendo principalmente naquela parte, completamente arrasada. Não tinha nada de moralidade. E ela continua. A busca do poder e da sobrevivência assumira papel preponderante no comportamento hebreu. Quer dizer, eu preciso ser alguém para sobreviver, eu preciso estar no Sinédrio, eu preciso ter dinheiro. Só pensava em materialidade. Oi, Joana, boa noite, amor. Só pensava em materialidade. Só. Então, era importante isso aí, para sobreviver. Os indivíduos se haviam transformado naquela época em lobos que se devoravam reciprocamente, insaciáveis e cruéis. Mas era um absurdo. Umas colocações do Sinédrio, por exemplo, Maria de Nazaré foi com 4 anos para o templo, porque pais muito pobres, etc e tal. E todo o trabalho para aprender ali, coisa e tal, no templo. Quando ela menstruou, havia uma lei que se tocasse nela, ficava impuro. Ela não podia pôr a mão em nada. Ficava impuro.
Então, quando o Sinédrio resolve, eu vou colocando as coisas aí, que eu vou lembrando, perdão. O Sinédrio resolve chamar 10 idosos para alguém cuidar dessa menina de 12 anos, 13 anos. Não podia ficar mais no templo. E lembra que deram 10 bastões. E o bastão que dera para José começou a brotar. E aí então o Sinédrio disse: você vai cuidar da Maria. E a Maria vai com José, que era viúvo, tinha filhos. Então você vai vendo aqui como que essas colocações a gente não esquece. Então, a rapina e a desconfiança, olha que horror, faziam parte do dia a dia de Jerusalém. Gente, roubava, dilapidava dinheiro. Mudou muito? Não. Por quê? Os espíritos reencarnam para resgatar os seus débitos. Mas chega aqui, usa o livre-arbítrio de forma inadequada e comete os mesmos erros. E aí, nova oportunidade, Deus dá a recomeçar sempre. Até que um dia acontece a melhora. Mas é assim, ó, a rapina e a desconfiança faziam parte do dia a dia de Jerusalém, que se orgulhava daquele templo majestoso que demorou 40 anos para Herodes construir. 40, hein? Ora, transformado, o que era esse local? Um covil de raposas políticas e hienas astutas, sempre famélicas. Quer dizer, entrou ali dinheiro. E na sexta-feira, e que eu vou repetir na terça, a fala, o que acontecia nesse templo. Uma criatura, por exemplo, naquela época, cometia alguma falta, alguma falha e ficava com a consciência pesada. O caminho que fazia era esse. Ia no templo cristão, aí contava para o sacerdote. Não adiantava ele levar um animal dele, não. Tinha que comprar um animal ali, uma ovelha, etc. E sacrificava a ovelha e o indivíduo bebia o sangue e já estava perdoado. Só que deixava uma boa grana. Então você vai percebendo que a materialidade dominava, como ainda alguns corações na época de hoje não conseguem fazer ao semelhante o que gostaria que vos fizesse. São egoístas, pensam só em si. Não pode, porque a doutrina, o Consolador, fala claramente: fazei ao semelhante o que gostaria que te fizesse. Entende? Então, as criaturas têm que ter um acordar com Jesus. E é por isso que nós, do Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, estamos trabalhando Jesus. Não adianta. Não é nada homérico, nada diferenciado. Não. Então, é muito sério. E aí está explicando, embora no templo de Jerusalém falava-se de um Deus único, mas que Deus era esse? Era aquele Deus que Moisés havia colocado. Mas só que é um Deus, veja bem, não é um Deus soberanamente bom e justo, a inteligência suprema de todas as coisas. Não. Quem é? O que ele era? Era criatura que castigava, que matou, tem que morrer. Que mais?
traiu, vai morrer a pedrada. Entende? É tudo uma colocação olho por olho, dente por dente. Não tinha o que nós sentimos hoje e pregamos, um Deus de amor e bondade. E ainda mais agora, com a fala de Jesus, fantástica, que ele disse: sois deuses, podereis fazer mais coisas que eu faço. Mas é claro que nós não vamos fazer o que ele fazia, ressuscitar Lázaro, ou então curar leproso, ou o cego de Jericó. Não! Mas você tem outros mecanismos para que a vida seja melhor para toda a humanidade. Se tem. Amar. Incondicionalmente. Mas eu não gosto muito da fulana. Para! Não é só você que não gosta. Você está assessorada pelo espírito que é inimigo dela. Você não entende isso? Deise Maria do Prado, boa noite, querida. Ana Lopes, boa noite, linda. Então veja bem, o Deus que eles acreditavam, castigo absoluto. E Jesus se revolta. Vai um dia no templo e vê aquela algazarra, dinheiro rolando à solta, e compra, e vende consciência, e compra. Ele teve jogou tudo, aquelas mesas, jogou tudo. Isso aí. Então, a história nos toca e nos convida à reflexão. Aí a Amélia continua. Naquela época, a pureza de sentimentos que deve caracterizar o indivíduo de fé ceder espaço para a hipocrisia religiosa, sem lugar para a verdadeira fraternidade e a irrestrita confiança em Deus. Era tudo uma hipocrisia absoluta, muito sério. E hoje, o cuidado que temos que ter. Por quê? Porque nós somos vistos por uma série de nuvens. Que nuvens, dona Valdeirês? Espíritos. Dependendo do seu pensar, dependendo da sua sintonia, você vai estar com uma boa ou má companhia, tomando atitudes primorosas, valiosas, com amor, mas também atitudes horríveis. Abandono de filho, abandono de velho. Hoje, vendo 1 hora a TV um pouquinho, tiraram uma criança de um buraco que a mãe havia enterrado na parede, ainda com o cordão umbilical. Quer dizer que ainda existe essa ruindade absoluta no espírito. Mas a criatura que fez reencarnou para melhorar. E não acontece, tá? Então, aí, o que está faltando? Não dava lugar para essa confiança em Deus. Olha, está gravado, Orson falou, ele escreveu um livro, Deus sabe. Impressionante. Quem tiver a oportunidade de entrar no Facebook, na página do Centro Espírita, vai ver. Por que, gente? Vamos confiar mais. Ele sabe e vê tudo. Deus, por isso que a gente começa assim, Deus soberanamente bom e justo. Mas aconteceu terremoto lá na Venezuela. E por quê? Tudo tem uma explicação na doutrina espírita, tudo tem. E na segunda-feira que o Orson esteve, nós comentamos da família da Rogéria, uma espírita fantástica. A avalanche levou o pai e a mãe, o sogro e a sogra, nunca mais apareceu, desapareceu.
levou, ficou ela, o marido e a filha, esperando o tormento passar. Então, gente, e tudo tem um porquê. É só ir para o livro dos Espíritos que você acha. Então, aí a Amélia diz: descaracterizava-se de tal forma a conduta de todo o exemplo de dedicação que eles achavam que era tomado por uma atitude, uma postura falsa. E cumpria a lei antiga, que era achado como legítima. A esse Deus que castiga, e é comum a pessoa hoje vai confessar, aí o padre fala, vai rezar tanto, é comum, isso ainda existe, não? Então, a Amélia continua. Jacira, boa noite, linda. As criaturas daquela época disputavam sem qualquer escrúpulo as migalhas do destaque social. Precisava ser importante, ter poder. E as funções de relevo que lhes proporcionasse ser alvo de bajulação, do desmedido egoísmo, bajulando aquela criatura, mais egoísta ela fica. Por isso que a gente não faz isso. Ou como você está bem, você falou bem, que ótimo, e para por aí. Porque se fizermos uma série, só exaltar, a pessoa pode cair nisso. Achar que ela é melhor do mundo, achar que ela é insubstituível, não, tem que trabalhar a humildade. Só isso, mais nada. Então, era esse trabalho que acontecia naquela época. E atitudes arbitrárias, eles faziam coisa horrorosa. Eles não crucificaram Jesus, como diz o Rui Barbosa, foi o julgamento mais insano da humanidade. Não tem motivo, não? Então vamos lá. A Amélia diz ainda: o clima moral, olha só, é o que a gente vai trabalhando. Olha, no Kardec, a gente tem falado, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e a força que faz para domar as más tendências. Porque a cabeça é tudo, entende? Então, não é fácil. Para ser um seguidor do Cristo, é muito difícil, entende? Você calcula perdoar uma traição, ficar em segundo plano, né? Se calcula deixar uma criança abandonada e não dar nada para ela, achando, não, ok, ninguém mandou nascer, quem mandou? O pai e a mãe que se viram. Ou um velho desamado que não consegue caminhar, fica tateando. Espera um pouco. Olha, naquela época, o clima moral apresentava-se empestado pelos vapores da deslealdade e da luxúria, combatidos em público e preservados em particular. Quer dizer, a mulher traiu, ficaram sabendo, vai morrer apedrejada. Mas as bacanas, a Herodíades, morava com o cunhado. E foi ela que inspirou a Salomé a pedir na dança a cabeça de João Batista. Gente, vocês vejam que como a Amélia vai nos convidando à reflexão dessas coisas. E hoje, no nosso meio, também existem pessoas assim. Só que você, bem atento, vai trabalhar isso. Você vai entrar
Por exemplo, você vai entrar no seu departamento de trabalho, faça um Pai Nosso. Você vai trabalhar numa instituição igual eu vou de carro fazendo o Pai Nosso. Só vou encontrar problemas, entende? Então, são coisas para nós hoje. Ô Ira, boa noite, linda, boa noite. Sueli Figueiredo, boa noite. Então, você vai vendo que naquela época, tudo era muito mais difícil. Aí, ainda Amélia fala, os bordéis de luxo multiplicavam-se, as bacanais faziam-se frequentes, imitando os romanos, que eram detestados e invejados. Nero, vocês sabem da história dele, ele tinha um amante. E ele, quando mandou botar fogo em Roma e culpou os cristãos, passou um tempo que começou todo mundo a ser contra ele, ele falou para o serviçal dele, me mata porque eu não consigo me matar. E o serviçal mata, entende? Então, olha que pequenez moral, que a luta nossa, estudando o Consolador, é justamente trabalhar a moralidade. Nós todos somos o galho da videira. A videira é Jesus. Nós temos que trabalhar a moralidade, mas dentro de nós mesmos. Não é o outro falar o que você tem que fazer. Porque as leis morais estão na consciência. Você sabe quando você pode usar uma roupa, usar outra roupa. Você sabe o que você vai conversar com alguém, conversar com outra pessoa. Você sabe não dar oportunidade para que uma pessoa te use, por exemplo, de intromissão na sua vida. Você sabe. Por que não faz o certo? As colocações da moralidade é muito importante. E você, infelizmente, meus amores da nossa família aqui, não vamos ser exemplos perfeitos, mas exemplos da moralidade de um modo geral. Não tem jeito. Boa mãe, boa esposa, boa filha, boa irmã, bom tudo, moralidade. Amor a Deus. Ter isso no seu interior. Isso posso? Não faça. Isso posso? Não faça. Porque, dependendo do ambiente e da situação, a gente tem comportamentos inadequados. Tá? Vamos em frente. Então, a Amélia conta como que era naquela época. Os bordéis se multiplicavam, as mulheres era promíscua, coisa. Mudou muito? Não. Não podia mais, passado 2000 anos, ter meninas aí job, não? Coitada, você já pensou? Dormir com qualquer pessoa? Não pode. Ela tem que se auto-amar, auto-amor. E aí vocês vão vendo tudo que eu estou falando, vocês sabem tudo. Oi, Sueli Figueiredo, boa noite, linda. João Carlos Pazian, boa noite, meu amor. Então, aí a Amélia explicou como é que era naquela época, não? Queria copiar os romanos. Mas havia, por exemplo, na velha Roma, as Cornélias, aquelas mulheres damas, mas de um senso moral muito forte, entende? Mães verdadeiras, tá? Vamos em frente. E aí ela diz, os desforços nos fracos e oprimidos pela miséria socioeconômica era a forma habitual de amainar o descontentamento geral, oferecendo aos esfaimados de justiça alguns exemplos da esquecida dignidade pública. Pobreza grande,
pobreza infinita, migalhas, migalhas, migalhas para conservar aquela condição do elevado e do desprovido, oprimido, fraco, pobre, isso. E aí, apedrejamento sem qualquer julgamento sério. Perseguições contínuas, dissimuladas de conduta severa, na administração do comportamento geral, sucediam-se como forma de anestesiar aqueles que exigiam fossem cumpridas as determinações de Moisés. Claro, não cobiçar a mulher do próximo. Entende? E lembra da passagem de Jesus, linda, maravilhosa? Estava todo mundo para apedrejar uma mulher, adulterar. Todo mundo com pedra na mão, sequioso para começar. E Jesus vai passando. E aí então, um fariseu pergunta para Jesus: o senhor acha que deve fazer isso ou não deve? Olha, não tem resposta. Jesus agacha, mexe no chão alguma areia, levanta e diz. Não deu resposta. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem começou a soltar as pedras? Os velhos. Os velhos que tinha. Então, é isso aqui. O apedrejamento era a coisa mais fácil. E a crucificação, então? E ainda quebrava a perna para morrer mais depressa. E aí, no Império Romano, queima vivo. A Jona Licusa. Queima vivo. Entendeu? Então, você vai vendo como que era naquela época, embora era um país monoteísta, Deus. Só que era um Deus que Moisés colocou dessa forma, entende? E aí, a Amélia continua. É necessário o prefácio, porque depois vocês vão entendendo de novo o que era aquele povo. E por que hoje ainda tem guerra com eles? Porque eles não aceitam, gente. Eles não têm o trabalho de perdoar, de amar, não. Entendeu? Destrói. E assim vai reencarnando, tentando melhorar, reencarnando e não melhora e vai por aí para frente. Tratava-se, naquela época, de verdadeiros teatros de dissimulação e bem apresentada. E, no entanto, estavam longe de esconder a decadência dos governantes e do próprio povo em geral. Você sabe que, amores, você sabe que quando teve o 2º Congresso Mundial Espírita, graças a Deus eu estava com 60 anos e um pouco de disponibilidade, fui e conheci o Coliseu. Inacreditável. Gente, aquelas celas do lado, assim, lugar que os leões urravam para comer. Não é possível que criou uma coisa daquela. Anfiteatro Flávios chama. Então, o povo, aquela pequenez espiritual era muito grande. Queria ver sangue, queria ver gladiador matar o outro até no fim, queria ver os cristãos ali, os leões rasgando tudo. O que é isso? Como ainda hoje tem tourada, para quê? Tem briga de galo, para quê? Não pode. Então vamos em frente. Tratava-se, por isso que está falando, de verdadeiro teatro de dissimulação bem apresentada e escondendo a decadência moral. Decadência moral. Terrível, não? Foi nesse palco de corrupção e desmandos que chegou Jesus. Jesus trazendo as boas novas de alegria, transformando os dias da pobre gente espoliada do campo, que agora perambulava pelas cidades, faminta e quase desnuda,
também considerada inútil, que aparece em toda a época da humanidade. Os miseráveis, os párias, em um festival de oportunidades. Então, quando Jesus chega, é esse o clima. Oi, Deise, Pazião, boa noite, amor. Era esse o clima. E por isso que eu penso, não falo, que a doutrina espírita, como as outras religiões também, nos convidam sempre à prática da caridade. Entende? Fazer ao semelhante, já falei. Por quê? Porque não vamos levar nada. Nós temos que acolher o desvestido, a criança desnutrida. Nós temos que fazer isso. Então, criar coragem, botar a mão na massa e abrir a associação filantrópica disso, daquilo, e vai trabalhando. Arruma equipe para isso. Felizmente, Ibitinga, nós temos aí várias, que onde eu sou diretora voluntária, nós atendemos agora 310 crianças. Então, todo mundo adora, e é isso, uniforme, isso, alimentação, estudo. Tem a Casa da Sopa, onde as criaturas tomam banho, comem todo dia. Tem a Casa do Caminho, com 74 crianças de 4 a 5 anos. Tem o Asilo dos Idosos. Vai abrir o centro de... É assim, tem que... É uma bênção quando a cidade e os cidadãos correm para acudir. É nossa obrigação. Mas eu não tenho tempo. Mentira. O tempo é questão de preferência. É muito gostoso ficar no sofá, ver televisão, eu faz tempo que não vejo, ver televisão, ou então tomar um café da tarde com alguém. O que é isso? A gente não faz isso nunca. Não adianta. Então, foi nesse clima que veio Jesus. Onde? Em Belém. Que jeito? Da forma mais humílima possível. Então, aí, nesse terrível panorama, Jesus passou o tempo, levantou sua voz e deu início aos dias venturosos, que jamais se acabarão, abrindo espaço para quê? Para o amor desprezado naquela época, para a esperança esquecida, para a felicidade que a gente... Mas aí você fala, mas que bom, ele veio trazer a boa nova. Mas e hoje? Nós estamos acompanhando isso? Presta bem atenção. Estamos reclamando dos problemas nossos? Mas eu não aguento mais, dói a perna, estou velho, E aquele povo daquela época, que quando tinha lepra, era enviado lá num rochedo e lá punha comida por uma cesta assim para ninguém se contaminar. Hoje não. Então, com Jesus, é por isso que o livro chama isso, dias venturosos. E eu quero falar para você, nós somos muito felizes e nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Sim, mas está com câncer. Calma, peça, usa a lei da atração, peça a cura. Faz tudo direitinho, a medicina está aí para isso. Mas se tiver que desencarnar, vai desencarnar, é proposta. O que fazemos, não? Então, nós todos, da nossa família espiritual, nós temos que focar isso, que nós estamos vivenciando dias venturosos. Por quê? Porque Jesus é o mestre, o modelo e o guia da humanidade. Ninguém pode ficar sem a sua companhia. Você vê todas as religiões como fazem, todas. É Jesus. E o Chico disse, se não tivesse Jesus, eu não seria espírita. Tá vendo? Então,
A sua voz, ó, eu queria lembrar isso para você, que nós, embora com alguma mazela, alguma enxaqueca, descontentamento familiar, ou uma velhice, etc., alguém com autista, não sei o que lá, estamos vivendo dias venturosos, porque nós temos que dar início e fortalecer a fé, a esperança em dias melhores. Mas a senhora fala assim porque, sim, a esperança em dias melhores. E a felicidade? O que é a felicidade? Outro dia, ouvi, quando você está com muita sede, você toma um gole de água, isso é felicidade. Não é ter a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa, não é, gente. Vamos dar valor às coisas pequenas que nos tornam felizes. Olha uma flor desabrochando, olha um pássaro tomando aguinha lá, um beija-flor. Veja quanta felicidade existe. A criança sorrindo, a criança brincando, não sei, entende? Então, essa felicidade existe. Não estamos acostumados a cultivá-la por preguiça mental. Preguiça mental. Não tem que não. Vai para frente. Como diz o Orson, prossiga. E como disse o Douglas ontem, na insatisfação, você é insatisfeito porque você quer. Vai trabalhar a benefício dos outros, que você não fica insatisfeito com a vida. Quando você enxuga a lágrima do outro, você esquece de chorar. Essa é a verdade, né, Douglas? Vamos em frente. Então, aí nós estamos vendo aqui, a sua voz suave e forte soou de Jesus, de quebrada em quebrada, desde os vales do Esdrelon, as montanhas do Tabor, do Sinai, mostrando o reino de Deus, que estava esquecido do seu povo. Ele não falava. Eles pensavam, morreu, acabou, ou que vai fazer o quê? Não, a vida continua. E aí, então, Jesus fez isto, trouxe essa esperança. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Você quer o quê? Vamos em frente. Jesus dando prosseguimento aos anúncios de João Batista, ele começou a trabalhar na Galileia, onde predominava gente simples, pescador, pastor, etc. e tal. E ali, entre a plantação perfumada, os tamarindeiros, ante o mar espelho, refletindo maravilhas, e ele cantava o poema da imortalidade. Jesus foi o primeiro que falou isso. Você agora tem uma veste. A hora que essa veste perecer, você continua a viver. Entende? E aí cada religião interpreta de um jeito. Bom, mas ele falou da imortalidade, coisa jamais falada. E que nunca mais seria escutado, porque ele falou, não? Tomando as imagens simples do cotidiano, Jesus teceu as redes de amor que resgataria a humanidade de si mesma, retirando-a do oceano das paixões a fim de encaminhá-los à grande luz. Claro, trabalhando a moralidade daquelas criaturas. E os discípulos questionavam e ele esclarecia. Jesus, tocado pela compaixão, ele é filho de Deus, assumiu a defesa dos fracos e dos oprimidos, estimulando-os a despertarem interiormente, demonstrando que a maior escravidão é aquela que se vincula às paixões, às misérias, e etc e tal. E não é verdade?
Hã? Você já pensou a criatura drogada, escrava daquilo? A que bebe, a que come, a que trai. Tem que domar as más tendências, transformando-se para melhor. E nunca se ouviram palavras iguais a que ele pronunciou. Nunca, nunca. Ele foi o único, o primeiro. Os seus ditos eram repetidos e guardados nas mentes e nos corações. Tanto é, quando que foram escritos os evangelhos? 40, 50 anos depois que ele ressuscitou. Entende? E não fala a vida inteira dele, pormenores. Por exemplo, de 12 a 33, onde ele estava? Só sei no Evangelho dos Essênios. Mas então, mas pouco importa, importa a fala dele. Então, os seus falares, as suas parábolas, são guardadas nas mentes e nos corações. E a pessoa vai se tornando feliz. Enfrentando a altivez do farisaísmo, quer dizer, os sacerdotes da época, jamais se atemorizou com as ameaças diretas ou veladas, prosseguindo em qualquer calmo e nobre, demonstrando a elevação que era investida por Deus para trabalhar e permanecer pelos milênios afora, e até hoje. Então, e vocês lembram quando ele falou, Lázaro, levanta, um fariseu perto, em vez de ficar contente que o Lázaro tinha saído da tumba, escuta, mas você vai fazer isso é sábado, é sagrado, não pode trabalhar de sábado. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, eles não davam sossego para Jesus, nem um minuto, não. E então ele enfrentou, mas não dava a resposta que eles queriam, não? E assinalou dessa forma a época de maneira profunda e tornou-se por si mesmo o marco divisório dos tempos de todas as épocas. 2026, baseado no nascimento dele. Mas, tá vendo? Caluniado, invejado, maltratado, traído, crucificado, continuou amando e ressuscitou em manhã radiosa a fim de que nunca cessassem as alegrias e nem se acabassem os dias venturosos que ele inaugurar. Ai, até me arrepia. Tá bom? Então, ele passou por tudo. Mas anunciou para nós os dias venturosos. E aí, a Amélia, em 10 de setembro, fala assim: reunimos neste livro narrativas que ouvimos, Amélia, espírito, e anotamos em nossas conversas íntimas no além-túmulo e que fazem parte das suaves histórias do mundo espiritual. Porque tudo fica gravado no acástico, fica gravado, tudo. Entende? Por isso que a Amélia, ou ela segue o Novo Testamento, algumas coisas, ou ela pesquisa na espiritualidade. E aí ela fala o seguinte: não se trata de fatos reais, de acontecimentos históricos, mas de interpretação de algumas e muitas ocorrências que assinalaram o seu apostolado e que passaram de geração em geração, tornando-se motivo de documentários felizes que se repetem entre nós, os desencarnados. Então, ela diz assim: objetivamos com essas páginas que constituem a presente obra, Dias Venturosos, recordar que aqueles dias venturosos, ricos de beleza, de esperança, de harmonia, de ternura,
que dedicamos a todos quantos sofrem e anelam por uma palavra de conforto, de encorajamento e de paz. É para nós. É para nós essa mensagem. É com ele que você não vai reclamar, que você não vai ficar com medo de nada, que você não fica preocupado com a sorte dos filhos. Não, escuta, vamos colocar na mão de Deus, entende? E aí ela fala, sem qualquer pretensão literária, de restabelecer, eu quero restabelecer verdades evangélicas. O nosso propósito fundamental, olha o que ela fala, é consolar, despertar sentimentos de amor, de bondade nos leitores que vão dar atenção da sua gentileza. Para nós, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Fora da caridade não há salvação. Está aqui. Hoje, tanto quanto ontem, todos necessitamos de Jesus. Mas não é aquela cruz. Um Jesus descrucificado, do homem incomparável, que arrastou as consequências pela coragem de amar, a ponto de dar a própria vida, para que todos tivessem vida em abundância. Ele não veio para nos salvar, ele veio para explicar o que é que tem que fazer. Você, da nossa família espiritual, é muito mais feliz do que você imagina. É só olhar para trás, né? É só olhar para trás. Hoje, tanto quanto ontem, ela encerra assim, necessitamos de Jesus descrucificado. Agora, ante a impossibilidade, portanto, de ser transformado o mundo de violência da atualidade e de um para o outro momento, pelo menos, ela fala, podemos convidar alguns corações da nossa família espiritual que se desarmem de algumas mentes e que modifiquem a forma de pensar, considerando a necessidade da autoiluminação. Amor, amor, amor. Acreditando haver realizado o possível dentro dos nossos limites, ela diz, exoramos a Jesus que nos abençoe e conceda a sua paz. Salvador, 10 de setembro de 1997. Amélia Rodrigues. Amados, lindo, não é? Consolo para nós. Eu fico, não sei explicar, viu, Sueli, viu, João? Fico muito emocionada porque ainda vejo pessoas que não conhecem Jesus, os seus ensinamentos. Acham uma coisa piega, sei lá, não sei. Mas não, é com Ele, por Ele, para Ele. Vamos orar? Amados, obrigado. Então, vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o amigo, o mestre, o companheiro de todas as horas, espíritos protetores dos nossos irmãos aqui presentes, outros que irão ouvir. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Temos muito mais a agradecer do que pedir, Jesus. Obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela família que constituímos. Obrigado pelo lar abençoado. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. Obrigado por tudo, por essa doutrina fantástica que nos acordam, essa doutrina que nos acorda, nos chacoalha, nos convida a viver mais e feliz e ter dias venturosos. Obrigado. Mas Jesus,
Todos nós somos eternos pedintes, o Senhor sabe. Então agora, cada um vai fazer o seu pedido nesse instante em que oramos. E a gente, com muito amor, vai pedir assim: Jesus, abençoe a todos e que a saúde se faça no físico, no espírito, no perispírito. Mestre, abençoai os familiares de todos os nossos irmãos, os que estão perto, os que estão longe. Abençoai e colocai a paz nos lares, o bom convívio, a tolerância, o amor. Abençoai os lares. Abençoai o trabalho de todos e que ninguém esmoreça. Então você pede e nós oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nas dimensões espirituais. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma, esse que nós precisamos. E não os deixeis cair em tentações. Livrai-nos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência. Livrai-nos, colocai em nós a humildade, a vontade e o desejo de servir sempre Jesus. Que assim seja. E assim, nós encerramos a nossa noite e falamos com muita alegria. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Um beijo no seu coração. Fica feliz, porque você é uma criatura venturosa. Pode acreditar. Meu carinho de sempre. Meu beijo.